O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso. Numa semana particularmente difícil para quem trabalha neste edifício e para quem trabalha nas redações do Expresso e da SIC. Redações que sabem que nunca teriam sido as mesmas se não tivessem sido fundadas, literalmente no caso do Expresso, por Francisco Pinto Balsemão e depois fundadas enquanto Presidente do Conselho de Administração, também a redação da SIC. São dois espaços de liberdade, como são também muitas outras redações de Portugal, é um facto, mas é um facto que também se deve a ele, porque a primeira lei de imprensa saiu do punho de Francisco Pinto Balsemão, ainda em 1971, esbarrando naturalmente nos ultras do regime e não passando no Parlamento, onde ele era deputado da chamada ala liberal. Foi quase essa mesma lei, novamente pelo punho dele, que foi depois apresentada em 1974 ou 75 e que se estabeleceu em Portugal como a lei de imprensa, uma lei moderna, de nível europeu, e que depois todos os jornalistas em Portugal puseram a usar como padrão, como baliza do seu trabalho até ao dia de hoje. E é por isso que a primeira página do Expresso, que costuma aparecer no fim deste programa, hoje aparece no início, depois terá novamente honras de aparecer no fim, porque é uma primeira parte diferente de uma edição necessariamente diferente, aquilo a que se chama uma edição in memoriam, neste caso, na memória de Francisco Pinto Balsemão, 1937-2025, aquele a quem toda a gente chamou esta semana o último grande patrão dos mídia. Uma pessoa que não gostava de olhar para trás e é por isso que este programa não é para olhar para trás, mas para olhar para a frente e para um tema bastante diferente e que esperemos que um dia também nos traga a paz. Vamos olhar para a guerra da Ucrânia, porque esta semana aconteceram muitas coisas. Ouvimos falar de sanções na Europa, que já penso que já estamos no 19º pacote, se a memória não me falha, mas também de sanções dos Estados Unidos, que têm um lado bastante brutal, porque atingiram duas grandes petrolíferas russas responsáveis por metade das exportações do petróleo russo diariamente. E essas sim podem mexer na economia russa e parar a máquina de guerra russa. O facto é que isso são sempre sanções que só têm efeito muitos meses depois. E é isso que vamos olhar neste programa, perceber se há ou não aqui uma brecha para a paz, depois da paz ter chegado a Gaza, também poder chegar a território ucraniano. Para este debate nós convidámos 4 comentadores da SIC, o Rui Cardoso, a Ana Cavalieri, o José Milhazes e o General Vieira Borges. Zé, eu ia começar por ti e pedia-te que comentasses esta notícia de última hora, com que a Nelma terminou o último jornal, e que dá conta de que o enviado do Kremlin aos Estados Unidos diz que podemos estar muito próximos de uma solução diplomática para este conflito. Tu achas que isto é credível? Olha, Ângela, eu não vi isso em agência nenhuma e jornal nenhum russo. O que lá diz, saído da boca do Kirill Dmitriev, que é: queremos acabar com este conflito o mais depressa possível. Ora, isto não é novidade nenhuma, porque a Rússia já anda a dizer isso ainda antes de começar a guerra. E é credível que a Rússia quer acabar este conflito o mais rápido possível? Ângela, o mais rápido possível não garanto. Agora, que quer, nas condições de Putin. Este Kirill Dmitriev faz uma declaração muito curiosa. Essa sim é importante, acho eu. É que, segundo ele, a Ucrânia está-se a aproximar. Está-se a aproximar e vai na direção de um acordo. A Ucrânia está numa situação desesperada. Percebe-se isso, aliás, quando se ouve Zelensky hoje com o Primeiro-Ministro do Reino Unido. Agora, tu achas que estas sanções podem contribuir para a solução? Ângela, eu desde o início que nunca não acreditei muito em sanções. Claro que as sanções refletem-se. Agora, vamos ver se estas sanções são mesmo a valer
ou são... Então deixa-me só Sim, interromper. diz. Apesar de tudo, as sanções que os Estados Unidos aplicaram às duas petrolíferas russas são de tal forma que hoje, li hoje os jornais internacionais, na Índia os grandes importadores já admitem que vão parar de importar. Agora sabemos que essas coisas demoram semana, não é de um dia para o outro. E que na China também ponderam, porque a partir do momento em que quem fizer negócios com a Rosneft ou a Lukoil pode ser sancionado, porque as sanções não são só, se quisermos, à entidade primeira, são às entidades segundas que negociem com a primeira. Aí temos que esperar pela cimeira Putin-Xi Jinping, é para a semana que vem, vai a China cumprir ou não? Isto é a primeira questão. A segunda, o problema das sanções, e que a União Europeia também participa nisso, são os buracos que deixam passar milhares de milhões para a Rússia. Por exemplo, como é que se explica que Portugal, do ano passado para este ano, aumentou as compras de gás russo em 167%? Eu sei de explicar isso, mas... Quer dizer, não explica, a mim podes-me convencer. Não, mas eu não estou a dizer que acho bem, é que tem a ver com... É porque senão provavelmente o preço de energia em Portugal era mais caro, ou seja, é esse o tema. É o tema da transição de fornecedores que acontece... E nós nós é uma parte ínfima, noutros países europeus é um peso muito superior. Ricardo... Eu não estou a dizer bem, estou só a explicar... Eu sei. Ricardo, mas este é o caso. É um caso de guerra, não é um caso normal. Eu sei. E a não dizer, nós vamos fazer isto, e depois vê-se que não fazem. Por exemplo, qualquer decisão da União Europeia mais importante sobre a Ucrânia demora meses a ser tomada. Sim, neste caso tiveste a Eslováquia a vetar durante bastante tempo, a Hungria absteve-se, agora tens a Bélgica com dúvidas da utilização das reservas. Pois, a Alemanha também juntou-se à Bélgica, pronto. Ou seja, nós andamos nisto. Então deixa-me só virar para perguntar aqui uma coisa à Ana Cavalheira, que é... não é que sejam propriamente uma arma diplomática muito habitual, mas já percebemos que em Donald Trump às vezes existe aquela coisa que eu falo, deixa de ter paciência para as coisas. E quando deixa de ter paciência, ou se farta, normalmente opta por decisões bastante duras. Esta mudança dos Estados Unidos, porque esta medida já podia ter sido tomada há 6 meses, mas ao ser tomada agora é porque Washington perdeu a paciência, como por exemplo perdeu com Israel com o ataque ao Qatar? Eu penso que é Boa noite, antes de mais. Eu penso que é conjuntural neste momento ser os preços agora dos combustíveis nos Estados Unidos e sabendo que estas sanções poderão afetar aquilo que é a oferta dos combustíveis fósseis no mundo e elevar os preços do petróleo, Trump e a administração estão confiantes que os preços nos Estados Unidos estão relativamente baixos, que não irá afetar o eleitorado, nomeadamente há eleições, por exemplo, daqui a 2 semanas. Sim. São eleições muito específicas, mas em 2026 isso naturalmente afeta. Se há altura para agir com sanções relativamente a estas 2 petrolíferas, e não é só as petrolíferas, porque como estavas muito bem a dizer, há aqui uma panóplia de sanções secundárias de todas estas empresas, nomeadamente indianas e chinesas, que exportam para os Estados Unidos produtos a um determinado custo, a um determinado preço, e, naturalmente, poderia elevar também o preço de outros produtos. Ou podiam ser impedidas de fazer negócios com os Estados Unidos, ou de utilizar dólares, reserva de... Ou os serviços financeiros. Não podem fazer transações em dólares, não é? Exatamente. Portanto, isso aí para muita coisa. Por isso existe essa oportunidade que é benéfica, porque poderá não pôr em causa aquilo que será o eleitorado e as preferências do eleitorado americano, mas, acima de tudo, também teve a ver com uma conversa que Marco Rubio teve com o Lavrov esta semana, que não correu bem. Marco Rubio é alguém que é relativamente mais agressivo e acho que existe aquela estratégia que muitas vezes Trump utiliza de good cop, bad cop, ou seja, que ele muitas vezes demonstra-se relativamente neutro a este conflito, referindo muitas vezes que tanto a Ucrânia como a Rússia têm quase uma responsabilidade estratégica e moral equiparada, quando isso obviamente não é o caso, mas ele tenta-se pôr numa posição mais neutra. Mas depois tem, por exemplo, Marco Rubio ou Keith Kellogg, que é o enviado especial na Ucrânia americano, que consegue ser mais realista e mais estratégico. E houve uma certa preocupação no início desta semana, supostamente, ou no final da semana passada, houve uma reunião muito intensa entre Zelensky e Trump, em que Trump basicamente referia que ele teria provavelmente conceber entregar toda a zona do Donbass, ou seja, não só Lugansk, que está cerca de 95% já ocupada pelos russos, mas Donetsk. Ainda existe uma linha muito robusta que os ucranianos têm conseguido defender. Mas, Ana, não há a sensação de que Donald Trump achou que isto era mais fácil, ou seja, que ele acha que a diplomacia era uma coisa mais simples do que na realidade é? É porque, independentemente do bom momento económico para as sanções do ponto de vista dos Estados Unidos,
também há com certeza aqui uma enorme pressão para um homem que conseguiu no Médio Oriente não ter um falhanço rotundo na sua relação com o presidente russo. E ele já referiu publicamente que achava que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia seria mais fácil de resolver por causa daquilo que ele entendia ser a relação pessoal que ele tem com Putin. Sendo certo que ele naturalmente se esqueceu que, essencialmente, Putin gere-se por determinados princípios e interesses estratégicos e muito pragmáticos que não se deixam influenciar por qualquer relação que ele possa ter pessoal com Trump. Todavia, é preciso referir que, de forma muito discreta, houve várias decisões que a administração de Trump tem feito nas últimas semanas que têm sido de muito benefício para a Ucrânia. Por exemplo, muitos dos ataques, a estratégia ucraniana neste momento passa por ataques a longas distâncias a determinadas infraestruturas petrolíferas e militares que estão em certa profundidade no território russo. Isso é feito com os Storm Shadows até agora, porque os mísseis, os Tomahawks americanos ainda não foram concedidos, mas os Storm Shadows são ingleses, é através de informação americana, de serviços de informação americana, que podiam ser lançados e estavam sob a autoridade de Pete Hegseth, que é o chefe, o Secretary of War, ou seja, o secretário da guerra neste momento. E a semana passada, há 2 semanas, essa autoridade foi transferida para o comandante supremo dos aliados da Europa. E o que significa que eles, neste momento, os ucranianos, têm utilizado para ataques, têm conseguido perfurar as defesas antiaéreas russas, estes Storm Shadows, sem passar por aquilo que seria a autorização de Pete Hegseth, que podia ser um bocadinho mais conservador em autorizar estes alvos. Sim. Ricardo, deixa-me só, para depois passarmos ao Rui. Se possível, por causa daquela notícia, sim, efetivamente ela aparece, mas não aparece sozinha a frase. Ele diz: o cessar-fogo no conflito ucraniano é insuficiente. Aproxima-se a solução diplomática definitiva do problema. Mas ele não diz que é das duas partes. E é este problema, o problema onde é que se para e quando se para a guerra, é isso que está neste momento a dividir as duas partes. Isso aí aqui não aparece nenhuma solução. Ele amanhã vai se encontrar com o Witkoff, porque ele não se encontra com o Kellogg, e poderão lançar alguma ideia nova que traga proposta do Kremlin. Mas eu não estou a ver Putin a aceitar tudo isto quando, e ali o nosso militar aqui presente pode falar melhor do que eu, quando a situação na linha da frente está muito complicada para a Ucrânia e Putin acredita que mais umas semanas e aquilo cai tudo. Então, é uma boa deixa para passar aos José Borges. Muito obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, queria dizer obrigado, Pinto Balsemão. Eu não me esqueço das memórias em que o Ricardo Costa também participou, de 2021. Ele dizia que os pais os incentivaram quando era jovem. Quando se fala de pessoas, é melhor falar de factos ou acontecimentos e também falar de ideias, para subir o nível da conversa. E obviamente, nós aqui subimos o nível da conversa e não falamos só de pessoas. E isso é muito importante. Foi algo que me marcou, eu sublinhei nas memórias e não podia deixar de hoje aqui referir esse aspecto importante. Falando agora em resposta à questão que me colocaram, a situação no teatro de operações em termos terrestres é uma situação que se tem vindo a agravar para a Ucrânia, designadamente em Pokrovsk. Apesar de haver mais material militar, nomeadamente apesar de haver, portanto, digamos que há maior equilíbrio em termos daquilo que é o combate em profundidade e aquilo que são os ataques de longo alcance, são coisas diferentes, parecidas, mas diferentes. Há mais equilíbrio, inclusivamente por esta mesma razão, ou seja, a utilização de novos mísseis, ainda não Tomahawk, mas na linha da frente a situação está mais frágil em 2 pontos sensíveis. E eu concordo com aquilo que aqui foi dito, ou seja, Putin tem intenção de ter maior liberdade de ação negocial depois de conquistar o Donbass, porque o Lugansk na sua totalidade. No fundo, o Lugansk está conquistado. Que o pacote de sanções dos Estados Unidos, que de facto é robusto, mas que ele considerou um ato hostil, mas a que chamou inútil, porque no fundo a prioridade dele é tentar rapidamente avançar no terreno. Não acredito. Aí não acredito de maneira alguma. Aliás, a maneira como Putin falou, e eu acompanho
digamos, Não Putin acredita já há que muitos possa anos. ser inútil o pacote? Não acredito que seja inútil. Aliás, por isso é que ele respondeu imediatamente da maneira como respondeu. Uma coisa são as 19 sanções, que o Ricardo falou aqui há pouco, que nós sabemos que vão sendo contornadas. Outra coisa foi esta medida. Esta é uma medida que ataca 50% de 500 mil milhões de exportações. E depois nós temos, digamos, uma alteração profunda desde o início da guerra naquilo que é a matriz de exportações. Neste momento, 85% das exportações são exatamente para a China e para a Índia. A Índia está com 38%. Sobretudo, a Índia é mais fácil influenciar, como aqui já foi dito no início. A China, vamos ver. Se calhar até depois da próxima semana ainda vamos ver melhor. Mas eu acredito mais que digamos que a pressão resulte sobre a Índia, até porque a Europa ainda tem 6%. Mas seja como for, isso tem impactos enormes. Já está a ter, e portanto, em termos económicos, obviamente a guerra, numa fase inicial, como vimos com a Alemanha no início da guerra, ou como vimos com os Estados Unidos no início da participação na Segunda Guerra Mundial, há um crescimento de emprego, há um crescimento, obviamente, de investimento, mas depois, já estamos com quase 4 anos, obviamente há já fragilidades enormes. E esta, digamos que era uma machadada final. Eu lembro-me perfeitamente, se me permite, isto é importante, no final da Guerra Fria, houve um oficial português, que veio a ser Major-General, que nas informações na NATO dizia eles vão cair, independentemente de terem um discurso na União Soviética na altura de que está tudo muito bem em termos económicos. O mundo é diferente, é mais transparente, mas nunca temos total transparência da economia russa. Rui, quase 4 anos, 19 pacotes de sanções. Tu concordas que estas sanções dos Estados Unidos são algo diferente e que verdadeiramente pode mudar o rumo deste conflito? São de facto algo diferente na medida em que acertam em cheio no dispositivo exportador petrolífero russo. Certo, mas convém que nos lembremos de uma coisa. Esta guerra, antes de ser outra coisa qualquer, é uma guerra europeia. É uma guerra europeia, não se trava às portas dos Estados Unidos, trava-se aqui, às nossas. E, mais do que isso, essa guerra está, ou teve nestes últimos tempos, uma série de reviravoltas que apontam para o Sr. Vladimir Putin estar a levar a cabo uma campanha de guerra híbrida, naquilo em que ele evidentemente é especialista, ou não viesse do KGB, e portanto é só recordar os sobrevoos de drones, uns mais pequeninos, outros maiores, os drones que foram parar à Polónia, todas essas coisas. A Dinamarca. E a Dinamarca também, e por aí fora. Temos a Polónia e a Finlândia, aliás, a prepararem-se para o pior dos cenários, não é? Não, armarem-se até aos dentes. Sim, mas temos sobretudo as forças europeias a manifestarem uma impreparação total para lidar com drones, quer dizer, usar F-35, aviões caríssimos, para abater alvos que valem 7.500 não é propriamente a melhor das opções. Agora, portanto, tu achas que a fragilidade da posição da Europa acaba por poder comprometer esta atitude dos Estados Unidos? Eu acho que uma vez mais, isto é uma espécie de jogo de monopólio. Voltamos uma vez mais à casa de partida e, neste momento, a hora, efetivamente, é da Europa. Com problemas, obviamente, mas, apesar de tudo, há sinais positivos. Ou seja, há um contrato, portanto, é um acordo, é uma encomenda, mas a Ucrânia acordou para uma coisa que, se calhar, Portugal já devia ter acordado, que é qual é o avião que se utiliza. Eles vão comprar o Gripen. O Gripen, o avião sueco. O general explicará isto melhor que eu, eventualmente não concordar comigo, mas o Gripen é desenvolvido pelos suecos na percepção de que eles não eram da NATO na altura, poderiam ter que travar uma guerra sozinhos contra os soviéticos, com perda do domínio de espaço aéreo, e, portanto, desenharam um avião que é robusto, que pode ser espalhado pelo território, pode aterrar e descolar de aeródromos improvisados, coisa que o F-16 não pode. Nem o F-35, provavelmente. E muito bem, isso nem se fala. Embora esse possa aterrar e descolar verticalmente, mas sobretudo... Como digo, é um avião robusto, é um avião capaz de fazer uma série de coisas, é um avião de 4ª geração, não tem as maravilhas tecnológicas do F-35, mas para a guerra que é, pode funcionar. Pequeno problema, 150 aviões da última variante do Gripen, o E, demoram 3 anos a fabricar. Até lá, alguma coisa irá acontecer. Macron diz que vai mandar mais 3 Mirage 2000, já mandou 3, um foi abatido, é um bocado curto. Macron também diz que vai mandar um reforço de mísseis Aster. O Aster é o míssil que entra dentro do sistema Mamba, que é o Patriot dos pobres. Faz mais ou menos a mesma coisa, com desempenho um bocadinho inferior. Agora, o que é que interessa aqui nesta coisa é que não basta sancionar as petrolíferas russas. Convinha, e falando do Sr. Donald Trump, por quem? Parentes, o Dr. Balsemão, nas últimas conversas que eu tive com ele, ainda durante algum tempo,
pessoa e política pela qual o Sr. Dr. Balsemão manifestava, de facto, mais completo, absoluto e total desprezo. Mas, relativamente à guerra na Ucrânia, relativamente àquilo que os europeus têm que fazer, há aqui uma questão importante que é dinheiro. Isto gira sempre tudo à volta de dinheiro. E então, se é dinheiro, há aqui um bloqueio que é o que é que se faz, quer dizer, seria completamente ilegal à luz do direito internacional agarrar nos ativos russos e fazer seja o que for com eles. Agora, usá-los como caução para fazer empréstimos a usar os juros, que é uma parte... usar os juros é outra coisa completamente. Agora, juridicamente é discutível, mas sim... Mas tem outra defesa. Agora, a questão é que a Bélgica, e atenção, faço minhas as palavras do chanceler alemão. Não, eles não se opõem. Eles dizem, eles querem é pôr as barbas no olho, porque se houver sanções internacionais, se houver apresamentos de bens ocidentais na Rússia ou em países amigos da Rússia, eles querem saber como é que é. Sim, portanto, mas é a Bélgica neste momento que está a bloquear isso, não é? É porque os depósitos são na Bélgica. Estou numa cidade bancária bélgica cujo administrador-chefe já está sob proteção policial absoluta 24 horas por dia, por alguma coisa é. Mas onde eu queria voltar era a questão das sanções petrolíferas. O que é preciso sancionar e o que é preciso agir na prática é a frota fantasma russa. Até porque, além de mais, a frota fantasma russa, além também de transportar petróleo, quer dizer, claro que faz isso para refinar, mas faz mais. De vez em quando no Báltico, coitados, deixam cair as âncoras, arrasam o fundo do Báltico, cortam cabos elétricos, nomeadamente ligando à Finlândia, cortam cabos de internet e tudo isso, e parece que, como digo, os militares explicarão isto melhor que eu, mas parece que estes drones que andaram a assombrar o centro da Europa não caíram dos céus trambolhões, ou saíram de submarinos, é uma das hipóteses, ou saíram de petroleiros da frota fantasma, quer dizer... Convém que a Europa, quer dizer, não vai fazer o mesmo Trump ao largo da Venezuela, quer dizer, não vai disparar morteiradas contra os petroleiros, como Trump diz que está a destruir barcos ao largo da costa venezuelana porque transportam droga. Diz ele. Não sabemos se transportam ou se não transportam. Agora, a Europa tem uma arma terrível contra a frota fantasma russa, que é a arma mais terrível da Europa, que é a burocracia. É pará-los para inspeções. Nisso nós somos bons. Somos ótimos. Podemos lá mandar os portugueses para... Não, podemos lá mandar a ASAI, por exemplo. E a autoridade tributária. Ficam lá parados 6 meses. Ver se os contratos de trabalho respondem à norma não sei o quê, ver se o transponder está calibrado segundo a frequência não sei o quê, quer dizer, e empatá-los durante... Se têm os coletes refletores. Durante os coletes refletores têm o índice. Os cascos ainda e, portanto, são essas pequenas maldades que é preciso começar a fazer e depois, sobretudo, essa é que é a graça e, digamos, o fascínio desta medida é que se Putin se irritar e fizer escoltar os petroleiros fantasmas por barcos de guerra russa, então duas coisas acontecem. Primeiro, revela que afinal não é frota fantasma nenhuma, é dele. Segundo, está a gastar recursos que lhe fazem falta para outras coisas. Portanto, se calhar é preciso começar a atacar por esse lado. José, ouvindo o Rui, ficamos com a ideia de que mais do que uma solução, mais do que diplomacia, o que isto precisa verdadeiramente é de poder militar. Olha, infelizmente, Ângela, é verdade. Porque a diplomacia não está a funcionar. O que o Sr. Trump está a fazer pode ser considerada diplomacia e, mesmo assim, com todos aqueles abraços e beijos a Putin, não dá resultado. Neste momento, é evidente que a Rússia só reconhece uma coisa: a força. E a Rússia aqui sabe, também como nós que estamos aqui, ou talvez melhor, que pode ameaçar com a guerra nuclear quando quer. Isto pode não significar, digo eu, que a Rússia vá lançar bombas atómicas. Mas o facto de ameaçar faz com que os europeus comecem todos a tremer. Embora a posição do Reino Unido, que assumiu agora um protagonismo muito central nisto, é importante. É importante, mas não é decisivo. É que o Reino Unido... O que é decisivo é que o encontro Trump-Putin. Não. Opa. Não? Não, pode Achas não que ser. É possível, ou seja, esse está marcado e foi desmarcado esta semana. Não, por isso é que eu estou a dizer. Foi desmarcado, mas pode ser marcado outra vez. Eu não posso. Sim, mas ninguém acredita que haja paz sem haver um encontro dessa natureza, ou acredito, acho difícil. Até porque Trump vai acreditar na fotografia, naturalmente. Está bem, mas isso aí podem fazer uma montagem
para ele ser fotografado. Aí não. O problema aqui, e como disse Dmitriev e muito bem, isto não vai acabar com a guerra na Ucrânia. Isto vai continuar. E vai continuar numa situação de pressão constante de ambas as partes. Quer dizer, nós vamos assistir, já estamos, a uma guerra fria, esta infelizmente já é bem quente, mas mesmo se nós pusermos água na fervura, as coisas vão continuar. O rearmamento da Europa é inevitável. Sim. Porque aqueles que criticam a Europa por se estar a rearmar, eles dizem, como dizem o Putin e companhia e os putinistas do nosso país, a Europa vai declarar guerra e invadir a Rússia. Isso, peço desculpa, se a Europa cometer esse erro, é uma estupidez, quer dizer, daquelas que eu nem sequer consigo imaginar como é que isso possa ser feito. Mas a Europa tem que se rearmar e falar com a Rússia em termos pelo menos iguais. A Europa é muito mais forte do ponto de vista económico, do ponto de vista de população, etc., tecnológico e tudo isso. Agora, a Europa tem que falar, neste caso, a uma só voz. Não é fácil, nem E neste que não caso, é nem fácil, não, principalmente quando tens agentes do Putin a trabalhar dentro dessa Europa. Ana, o que é que convém verdadeiramente ao Presidente dos Estados Unidos? É conseguir a tal solução diplomática? É avançar para uma situação de guerra fria, como falava agora José Milhazes? Ou é esperar que a Europa verdadeiramente tenha um papel mais preponderante na solução para este conflito? Antes de mais, eu acho que a situação diplomática, naquilo que é a filosofia geopolítica de Trump, é muito sempre o resultado de pressões militares. Ou seja, os líderes mundiais e das grandes potências não oferecem determinadas propostas por causa de valores que acreditam ou porque simpatizam imenso com outra pessoa, mas verdadeiramente porque estão a se mover pelos seus interesses e também pelas ameaças a que possam estar sujeitos a que o custo seja demasiado elevado. Eu penso que a administração de Trump neste momento sabe que tem de chegar a uma situação em que para Putin o custo de continuar aquela guerra de atrito que está parada, porque a razão pela qual Zelensky nunca irá querer dar Donetsk, não só porque parece ser algo bastante pouco razoável pedir que aquele exército está a conseguir manter aquela linha em Pokrovsk. Porque Donetsk, nomeadamente naquela linha que neste momento está assim, a linha de atrito quase da frente, é uma linha que, em termos de topografia e em termos também de disponibilidade ou da existência de várias cidades e vilas em pontos estratégicos, é um ponto que militarmente é preciso sustentar. E, passado todos estes anos, o facto dos ucranianos conseguirem manter essa linha até agora é algo que não vai ser um sacrifício que eles não irão querer conceder num acordo diplomático. E nós já sabemos mais ou menos como é que vai ser o acordo diplomático que o Zelensky poderia concordar. Que, no fundo, seria haver um congelamento da linha da frente e não ceder território que, neste momento, os factos no território não estão a sustentar, ou seja, não ceder território que os russos ainda não controlem. Então havia um congelamento da linha da frente, haver um reconhecimento de facto... Isso é o que é um cessar-fogo? É o que existe na Coreia. Haver um reconhecimento de facto... Na Coreia existe há umas décadas valentes, ficou congelado. Okay. O conflito está congelado. Existir congelou onde ficou ali parado onde estava. Exatamente. Portanto, não falavas de cedências de território. É uma cedência de facto, mas não de iure. Juridicamente não se transfere a soberania. Sim, mas a Rússia nunca aceitará isso. Depende. Se aquilo que forem os ataques à economia de guerra russa... Ana, aqui há uma coisa. Tu estás a falar de um cenário que é possível, que é, se a Rússia estiver pelas horas da morte, mas nós aí vamos ter uma coisa. Vamos ter, juntamente com a Rússia, vai Putin. Mesmo que seja com esta conquista territorial? Tu vais ver, eles querem muito mais. Eles já falam em Kharkiv, já falam em Sumi todo e não sei o que mais e não sei o que mais. Quer dizer, há uma forte componente, em termos sociais, de extrema-direita russa,
que defende que se acabe com a Ucrânia de uma vez por todas. Eu não sei se posso só completar. Sim. Acima de tudo, mais do que território, isto é uma luta pelo controle político da Ucrânia. Naquilo que é a filosofia da maior parte das pessoas e dos homens fortes do Kremlin, eles não conseguem conceber uma Ucrânia alinhada com o Ocidente, ou que estejam fora da zona de influência russa. É algo que para eles geopoliticamente é inaceitável. E, portanto, a posição maximalista que neste momento Putin é irredutível e que Trump está a tentar com que ele ceda em determinados pontos é verdadeiramente essa, porque não basta haver um cessar-fogo e haver estas cedências não formais de território. Acima de tudo tem a ver com uma independência verdadeira de Kiev. E por isso é preciso haver garantias de segurança. Porque mais e com a Ucrânia ser uma democracia e ser o contra-exemplo relativamente ao que se passa dentro da Rússia. Esse é que é o problema. Isso é que é a ameaça. Exatamente. Isso é que é a ameaça e a posição maximalista de Putin é, neste momento, irredutível, mas existe a expectativa de que, a partir do momento em que há escassez de petróleo e de gasolina e de gasóleo em várias regiões russas que já existe. Há escassez também já de vários alimentos. Existe aquilo que, parecendo que não, há provavelmente mais de 1 milhão de baixas russas. Isso tem a ver com jovens que andam a morrer ali, sacrificados àquele altar desta guerra de atrito, que se vem naturalmente não das metrópoles de Moscou e da elite, não são os filhos da elite de Moscou, mas é já uma perda considerável para quem, como Putin, tinha a expectativa de em uma semana conseguir conquistar a Ucrânia. Isso pesa. Então eu penso que neste momento aquilo que Trump está a tentar fazer, ou a administração de Trump, é fazer com que o sacrifício e o custo russo chegue a um ponto em que eles pensem: ok, nós conseguimos informalmente este território, e eu, acima de tudo, eu penso que aquilo que eles vão querer, e que vai ser a última cartada que talvez numa negociação os russos irão dar, é haver pelo menos um reconhecimento formal e uma transferência formal da soberania da Crimeia. E eu penso que isso talvez poderia ser algo que Putin pudesse justificar. Ser muito errático nisso. Já ouvimos falar de cedência de território, já ouvimos falar de manutenção de território da parte da Ucrânia. Mas seria a Crimeia oficial, a soberania, e isso sim. seria um golpe duro para Zelensky, mas seria talvez aquilo que o Trump poderia fazer essa pressão, porque a Crimeia tem laços históricos e tem um contexto histórico um pouco diferente, e talvez de facto, mas não de iure, daquilo que seria o território com o congelamento das linhas da frente. Mas, acima de tudo, tem a ver com as garantias de segurança. E isso é que tem de ser muito discutido pelos europeus e pelos americanos. General Vieira Borges, quando é que antecipa que possa haver o tal encontro que o Ricardo aqui falava e que, de facto, será decisivo para se perceber o que é que se pode esperar dali? O encontro entre Trump e Putin. Só depende de Trump e de Putin, já percebemos. Aquela linguagem que utiliza o Trump, que ganham os dois, para a guerra e ganham os dois, é uma linguagem que, na prática, esta guerra só termina quando houver um entendimento entre as duas partes em que a Rússia não ganha e a Ucrânia não perde. Isto dava para discutir isto profundamente, mas no fundo aquilo que Trump está a fazer tem toda a lógica com o Trump 1.0. É a mesma coisa com o Trump 2.0, a grande estratégia de paz pela força. E voltando ao ponto anterior, eu julgo que era importantíssimo ter dado um sinal relativamente aos Tomahawk. Os Tomahawk vêm no primeiro discurso de Trump. Eu fui ver, ou fui foi ele rever. que falou disso, não foi mais ninguém. O primeiro discurso foi ele que disse que a grande ameaça em termos militares à Rússia eram os Tomahawks. Ele, no primeiro discurso, chega a pormenorizar a distância dos Tomahawks da Alemanha, depois da Ucrânia, depois relativamente a Moscovo. Isto é muito interessante. Ele não vai dizer o contrário do que já disse e escreveu. Eu tenho, inclusivamente, a tradução desse discurso no meu livro com o professor António Telo. Isto é muito importante. Portanto, o Tomahawk, a televisão russa, esta semana, alterou a estratégia e, obviamente, passou a criticar Trump e de que maneira? A chamar idiota, a contar anedotas. Uma anedota desta semana, só para confirmar, era engraçada, que era: Trump dizia, vamos pôr este cenário, Trump diz que dá, para além dos 4 oblastos, para além da Crimeia, também Odessa e o Alasca. E Putin, o que é que tu achas? O que é que eu posso ter mais em troca? É a resposta de Putin. Portanto, eles próprios têm a noção de que, efetivamente, isto é pouco. Não, a própria população, ao fim de 3 anos e quase 4, de mensagens, de narrativas, digamos, que nós aqui não conseguimos entender, a própria população russa entende que seria uma péssima troca só isto que falámos aqui. Eu concordo totalmente. Portanto, Putin está também em causa politicamente se não obtém pelo menos os 4 oblastos e a Crimeia. E os 4 oblastos, mesmo aquilo que ele não conquistou. Portanto, essa é a grande luta.
Já para não falar de ser uma terceira fase, porque a primeira é Crimeia, a segunda foi Donbass e a terceira é esta guerra. Há de haver depois outras fases. E, portanto, isso está escrito nos discursos. É que nós, às vezes, perdemos só em comentário e análise em função da espuma, daquilo que diz hoje, daquilo que diz ontem. Se nós lermos os discursos desde o primeiro dia, está lá tudo. Ele quer a Ucrânia na sua totalidade. E a grande ameaça, e eu digo isso desde o primeiro dia, como sabem, já escrevi, a grande ameaça não era a NATO que estava morta cerebralmente. A grande ameaça é a democracia e a liberdade da Europa. Ponto. Exatamente. Deixa-me só dizer uma coisa sobre os Tomahawk. Quer dizer, eu, correndo o risco de dizer mais asneira mental, mas eu diria que a história dos Tomahawk é, de facto, o maior embuste das últimas semanas. Vamos lá olhar para os factos como eles são. Os Estados Unidos devem ter à volta de 4.000 mísseis Tomahawk. Exato. O grosso destes são para lançar a partir de navios. Ora, que se saiba, a Ucrânia tem várias coisas, mas navios, coitados, não tem nenhum. Existe, efetivamente, um adaptador que permite lançar aquilo a partir de solo, que é o Typhoon. Há muito poucos. Ou seja, para os Tomahawk poderem ter algum efeito de jeito, atacando alvos a grande distância em território russo, tinham que ser uma data deles, tinham que ser 700, 800 mil. A América vai dar 1/3 do seu parque Tomahawk. Tinha que ser consertado com os Tauros alemães. Disse, não é? Os Tauros estão mais ou menos... Mas aí há uma coisa chamada Alemanha. Exato. Pronto, com traumas. Tinha que entrar nisso. E depois há aqui outra coisa, que é na qual nós nos... Se calhar, do ponto... Isto é o mesmo problema que estará a bater drones de 7.500 com aviões de milhões de dólares. Quer dizer, a Ucrânia, com as suas próprias tecnologias, indo buscar reatores de avião já da época soviética, tem o Tomahawk dos pobres, que é o Flamingo, que de facto custa 5 vezes menos, voa mais ou menos à mesma distância, transporta mais ou menos a mesma carga útil. O que é que lhe falta? Aquelas habilidades que os Tomahawks fazem, de voar rente ao solo e alterar trajetórias e poder atacar, portanto, alvos muito bem defendidos, porque fintam, aparecem para onde menos se espera e tal. Agora, se calhar, se fazem 5 pelo preço de 1, se calhar custa menos dinheiro e é mais eficiente ajudar os ucranianos a desenvolver e a produzir, se eles conseguirem produzir 200 ou 300 Flamingo por mês e lançarem sob a profundidade do território ucraniano, se calhar valendo por baixo da mesa, que isto nunca é assumido, de coordenadas satélite e outras coisas vindas dos Estados Unidos, isso pode fazer alguma diferença e pode incomodar seriamente. Mas continuando a ação diplomática em força, que esse é um aspecto importante. Eu sou militar, mas eu acho que deve haver simultaneamente um esforço, a pressão, claro, a dissuasão, mas tem que ser militar e simultaneamente um esforço grande em termos diplomáticos. Aí estou com Trump. Claro. É preciso acabar com esta guerra o mais rápido possível. Todos queremos acabar com esta guerra. Mas não acha que Trump pode ter sido ingênuo na forma como achou que seria fácil deu para ver esta situação? Aqui não é só eu acho que ele assume isso quando escrever as memórias. Ele já assumiu. Ele não vai assumir. Aqui há uma coisa que é muito importante e que se vê em Trump. É que a direção russa e os russos consideram Trump um bluff, uma anedota que se pode dar a volta, um idiota. Um tigre de papel. Por exemplo, chama-lhe os nomes que quiser. Certo, mas depois quando tem este tipo de coisas, destas sanções assim muito... Exatamente. Aquilo depois muda muito rapidamente Ricardo. e eles têm algum receio disso. Ricardo, ou seja, o Biden era mais previsível. Eu percebo, ou seja, podiam levar mais a sério do ponto de vista estratégico ou de solidez geopolítica, mas era mais previsível. E o Trump é imprevisível, não é? Putin... Olha, o Netanyahu enganou-se com o Trump, não é? Mas Putin... Com a história do ataque ao Qatar, espalhou-se ao comprido. Foi o erro da vida dele. Foi o erro da vida dele. Exatamente. Mas agora repara... E a Casa Branca irritou-se e mudou de posição. Mas Moscovo continua a dizer, continua a pensar e a fazer que consegue dar a volta a Trump. Foi por isso que Dmitriev foi aos Estados Unidos. As sanções é tudo muito bom. Por exemplo, a Ana falou dos caixões que chegam à Rússia. E depois, Ana... A Rússia não são os Estados Unidos. Quantos milhares morreram de norte-americanos nos Estados Unidos? Não, e qual é o pré de um soldado nesta altura? Sim. É 4 ou 5 vezes o salário médio. E não filma, não há imagens, não há... É que nos Estados Unidos há imagens dos caixões a chegar do Afeganistão e do Iraque, tudo era filmado, não é? Por isso... Pode entrar no cemitério. Por isso... É que na Rússia não... Mas mesmo Não, eles estão a limpar cemitério. Exatamente. Já não há espaço? Não se pode identificar os eles metem os estradas combatentes em cima dos cemitérios. E acabou-se o cemitério. Agora repara uma coisa, Ana.
tudo isso que disseste, eu estou de acordo, mas é numa sociedade onde existe alguma sociedade civil. Na Rússia não existe. Na Rússia não há uma pequena organização que consiga juntar, digamos, por exemplo, uma oposição à guerra. Pode haver indivíduos que a gente pensa que estão no... Mas eu acho que está a fazer uma interpretação excessiva daquilo que eu estava a referir. O que eu referi foi que, naturalmente, 1 milhão de baixas, não tendo o mesmo impacto que terá num país com as nossas características sociais e culturais, tem impactos fundamentais, por exemplo, na população ativa que está em determinados setores, tem impacto também naquilo que são os salários que são pagos às famílias de quem morre, que é uma das grandes fontes de recrutamento, e, naturalmente, é um cálculo diferente que Putin vai ter agora, neste momento, de fazer do que teria se tivesse o plano inicial dele, se tivesse tido sucesso, que era, com poucas mortes, conseguir controlar a Ucrânia. Não. É isso que eu estou a referir. Mas repara uma coisa, para ele, o fundamental é a vitória, seja a que preço for. É ficar na história como o homem que conseguiu conquistar a Ucrânia, ponto. É possível. Porque é que Pedro Grande... ele quer ser o Pedro Grande, aos príncipes medievais. Foi um carrasco autêntico. Ou Ivão o Terrível, são hoje tão populares e queridos de Vladimir Putin. E Stalin? É possível. Stalin, claro. Desse não me lembrei, porque já foi há muito tempo. Já foi há muito tempo. Mas é possível, sim. Mas, Ani, para a opinião pública norte-americana, o que é que Trump tem que mostrar no prazo mais razoável Estão possível? um bocado irritados que a mais acabe e não acham graça. Neste momento, eu acho que este conflito da Rússia e da Ucrânia é demasiado longe geograficamente para ser uma das prioridades para o eleitorado americano. Eles estão mais preocupados com a economia, são muito mais exigentes do que, por exemplo, as nossas sociedades relativamente a preços de determinadas coisas, e então a avaliação mais negativa que Donald Trump é provavelmente como ele gera a economia. Relativamente a conflitos internacionais... Mas viram-no a fazer comícios a dizer que acabava, todo o ano passado, a dizer que acabava com a guerra. A grande vitória para Trump, e nomeadamente por uma base talvez mais intensa, a vitória que ele teve é ter posto aquilo que é o esforço financeiro de sustentar o lado ucraniano na Europa. E, no fundo, aquilo que provavelmente... E ganhar dinheiro com isso. Peço perdão? Sim. E ganhar dinheiro com isso. Exatamente, nomeadamente houve aqui algo que foi talvez mais notícias hoje, que os europeus não conseguiram concordar naquele plano de conseguir utilizar os ativos que ainda não conseguiram. Uma das grandes divergências entre os líderes europeus... Na europeus... Europa é sempre ainda não conseguiram. Porquê? Porque eu até... Se calhar conseguem daqui por 3 semanas. Eu nem vou ser muito exigente com os líderes europeus, porque de facto é uma questão muito complicada, não só legalmente, mas também de impacto no sistema financeiro europeu, mas acima de tudo houve também divergências entre aquilo que os líderes ucranianos e Zelensky principalmente queria, que era no fundo o produto desse dinheiro fosse dado à Ucrânia, e a Ucrânia basicamente iria gerir os gastos, nomeadamente comprando armas americanas, tal como eles iriam entender, mas os europeus o que queriam era que houvesse determinadas despesas que seriam mandatórias, ou seja, obrigatórias por parte dos ucranianos, em que iriam comprar armas às empresas europeias e não utilizar esse dinheiro, por exemplo, para comprar aos europeus. Naturalmente, há um ponto interessante de divergência entre Trump e os líderes europeus. Mas pronto. Vamos ao fim do programa. Vamos já à capa do Expresso? Hoje tem que ser mais cedo. Bom, a capa do especial. Expresso hoje é a prova de que há imagens que valem por 1000 palavras. É uma foto maravilhosa do Dr. Balsemão, com ar felicíssimo, encostado a resmas de jornais, a resmas de expressos, presumo. É uma edição especial de homenagem a Francisco Pinto Balsemão sobre o legado que deixa ao país, com belos artigos de jornalistas do Expresso e também grandes artigos de opinião de Marcelo Rebelo de Sousa, de Cavaco Silva, de Ramalhianes, de Durão Barroso, de António Guterres, e com reportagens bastante boas sobre também alguns lados da vida privada de Balsemão. Ficamos a saber, entre outras coisas, que ele gostava imenso de cedros, coisas que nós não suspeitávamos, que para além da paixão pelo jornalismo, pela política, pela cultura e pelo mundo, também gostava de ter a sua pacatez em sua casa e gostava dos animais do jardim, dos cedros, das árvores, e é uma edição que vale a pena comprar e ler. O Expresso está esta semana nas bancas, está todos os dias disponível online, e o Expresso da Meia-Noite voltará na próxima semana. É um mundo diferente para a redação do Expresso e para a redação da SIC, mas os valores que presidiram, quer a fundação do Expresso em 73, quer a da SIC em 1992, mantêm-se, estão espalhados, como eu já disse há pouco, por todas as redações do país. Estão se calhar mais concentrados
o índice médio de concentração desses valores é seguramente superior nestas duas relações que partilham os mesmos valores, apesar de algumas diferenças conjunturais que o próprio Dr. Balsemão nunca conseguiu sanar e, aliás, também gostava que elas existissem um pouco, porque é, aliás, da tensão criativa que sempre se fez o melhor jornalismo. Não nos podemos esquecer que em 73 metade da redação do Expresso era do MRPP e MLs e outros eram do futuro PPD-PSD, e foi dessa tensão permanente que o Expresso se transformou no melhor jornal do país e assim se mantém em 2025. Termina aqui o Expresso da meia-noite, um Expresso também um pouco em homenagem de Francisco Pinto Balsemão, a tentarmos olhar para a frente, olharmos para um dos acontecimentos mais terríveis da atualidade europeia, acontecimento esse que um dia chegará à paz, não sabemos se é agora, se será nas próximas semanas ou um pouco mais à frente. Este programa não foi especialmente otimista, eu e a Ângela estávamos claramente mais otimistas que os nossos convidados. Vamos ver o que acontece daqui por umas semanas. Até para a semana. Bom fim de semana. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.